Bom dia, igreja, paz do Senhor. Ainda dentro da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, dia 22 de março de 2020, que tem como título A Maior Necessidade, eu quero meditar com você rapidamente a respeito da leitura diária de sexta-feira, dia 20 de março de 2020, que tem como título A Conversão de Pedro. Essa leitura está baseada em dois textos. Um se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 55 ao 62, e João, capítulo 21, dos versos 14 ao 19. Eu não sei há quanto tempo essa lição foi escrita, mas acredito eu que há uns 6 meses atrás. E a lição de sexta-feira, o texto de sexta-feira e o comentário da nossa revista de sexta-feira me chamou muito a atenção por conta de estar tão atualizado com o momento em que nós estamos vivendo agora. Então acredito eu que o Senhor tenha falado ao comentarista da lição, ao escritor da lição, algo para falar conosco no dia de hoje, no momento que estamos vivendo hoje, de reclusão, de isolamento, e falando diretamente aos nossos corações algo extremamente importante. A conversão de Pedro, ela se dá entre esses dois textos, O primeiro texto fala a respeito de que Pedro havia sido reconhecido por pessoas, um momento em que Pedro, anteriormente, ele se declarava alguém superior aos demais, Se as pessoas, ele disse para o Senhor Jesus Cristo, olha, se as pessoas te negarem, eu não te negarei. Em outro momento, Pedro diz ao Senhor, olha, eu estou pronto a ser preso contigo, se o Senhor for preso, eu vou contigo, se o Senhor for morto, eu morrerei contigo, mas eu não te negarei, eu não te deixarei, estarei sempre contigo, o Senhor pode contar comigo para qualquer coisa, para qualquer momento. Então, a altivez de Pedro estava muito alta, O Senhor olha para Pedro e, nesse momento, faz com que Pedro passe por uma lição, por uma situação, para mostrá-lo o quão pequeno Pedro era, e que Pedro era igual a qualquer outra pessoa, Então, Pedro é reconhecido por várias pessoas, e assim como o Senhor Jesus Cristo havia predito a Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, 3 vezes você vai cair, 3 vezes você vai vacilar. E aí Pedro se encontra naquela situação, no primeiro texto, no Evangelho de Lucas, e no segundo texto, no Evangelho de João, o Senhor olha para Pedro e faz a seguinte pergunta, tão contundente, tão forte na vida de Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro, na terceira vez, já bastante entristecido, com o coração pesado, ele diz, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí o Senhor dá uma ordenança a Pedro, dizendo assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de reclusão, de isolamento, e dentro da nossa lição de hoje, o escritor, ele escreve algo extremamente importante, que chamou muito ao meu coração, chamou muito a atenção do meu coração, quando nós fazíamos o nosso culto doméstico aqui em casa, na sexta-feira, no dia 20, quando na lição ele diz assim, e retirou-se Pedro para um lugar desconhecido e isolado. E ele diz assim, Deus fala no silêncio do isolamento. Deus fala no silêncio do isolamento. Nós cremos, eu creio, que o momento em que nós estamos passando agora de isolamento, e é exatamente isso que nós estamos vivendo, nós estamos isolados, cada um na sua casa, cada um com a sua família, é o momento do Senhor estar falando conosco, e é um momento de nós fazermos uma retrospectiva, assim como Pedro fez, Pedro se retirou para um local isolado, um local onde ele estivesse sozinho, ele faz uma retrospectiva da sua vida, ele pensa na sua vida, é o momento de nós pensarmos também, É o momento de nós olharmos para cada um de nós e pensarmos em que posição nós estamos diante do Senhor, em que posição, no momento de isolamento, no momento de estarmos sozinhos no nosso quarto de guerra com o Senhor, é o momento de nós nos arrependermos, E Pedro entendeu muito bem isso.
Tanto que depois de todas essas experiências que Pedro passou com o Senhor Jesus Cristo, ele pôde lá na frente trazer uma das maiores pregações que a humanidade já ouviu, com uma mensagem simples e objetiva de arrependei-vos ou convertei-vos, mudai as condições, mudai as atitudes, sejam diferentes. E o nosso momento hoje, queridos, é um momento de nós reavaliarmos a nossa condição, a nossa vida diante do Senhor e sermos, sim, gratos ao Senhor por esse momento, embora muitas vezes seja incômodo para cada um de nós muitas vezes não entendemos, não aceitamos bem, mas precisamos reconhecer a soberania de Deus em todas as situações da nossa vida. A gente precisa reconhecer isso, e é o momento de nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, nos arrependermos. Todos nós temos atitudes que precisam estar diante de Deus e nós precisamos nos arrepender, porque nós erramos, assim como Pedro, nós falhamos, assim como Pedro, mas o Senhor nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade e nós precisamos aproveitar esse momento de reclusão para colocarmos a nossa vida espiritual em dia e falarmos com o Senhor, ouvirmos a voz do Senhor, porque assim como o escritor disse na lição, no isolamento, Deus fala com cada um de nós, Deus fala no silêncio do isolamento, é o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, dentro da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, deste domingo, dia 22 de março de 2020, aproveite os momentos que você está em família, aproveite os momentos que você está de reclusão, de isolamento, para colocar a sua vida espiritual em dia diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, dos seus atos negativos, assim como foi com Pedro, e certamente o Senhor te dará uma nova chance, uma mudança de conduta, mudança de vida. Eu quero finalizar e deixar com cada um de vocês um texto que você conhece, que se encontra no segundo livro das Crônicas, quando o Senhor fala a Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, quando o Senhor diz assim, e esse texto, assim como toda a palavra de Deus é um texto bastante atual, falando para nós hoje, para esse domingo, para o momento que a humanidade está vivendo, quando ele diz assim, segundo Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, quando ele diz, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que mensagem tremenda que o Senhor está nos dando nesta manhã de domingo. É um momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, esse momento terrível de apreensão, de medo, de ansiedade, que toda a humanidade está vivendo. Mas é um momento também de nós nos arrependermos, de nos colocarmos diante do Senhor e crermos nas palavras que o Senhor está dizendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você tem feito isso? Quantas vezes nós precisamos estarmos humildes diante do Senhor e orar ao Senhor e buscar a face do Senhor e nos converter? A conversão é diária. Todos os dias nós precisamos nos converter, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas e nos colocarmos e derramarmos a nossa vida diante do Senhor, E ele diz, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos disso.
de arrependimento, de nos derramarmos diante do Senhor, assim como aconteceu com Pedro. E o Senhor fala para cada um de nós, para nós apacentarmos as suas ovelhas e andarmos na sua presença e sermos uma bênção. Que o Senhor realmente nos abençoe, que esses momentos de reclusão em que nós estamos vivendo, momento atípico, momentos diferentes, possam ser momentos de nós aproveitarmos e colocarmos a nossa vida espiritual diante do Senhor e sermos melhores, a fim de que no momento em que isso tudo passar, e vai passar, é só um momento, esse momento vai passar e daqui a alguns dias nós certamente estaremos retomando as nossas vidas normalmente, em atividades diárias, normais, inclusive na nossa casa de oração, na nossa igreja, e quando nós voltarmos, precisamos voltar melhores, homens e mulheres com maior intimidade com Deus, com maior responsabilidade, com maior envolvimento com a obra do Senhor. Que esses momentos de reclusão sirvam para isso, para nós meditarmos quanto à nossa vida, quanto à nossa intimidade com Deus, para que, a fim de que sejamos melhores a cada dia, que nós possamos prosseguir na presença do Senhor, para o alvo, na presença do Senhor, sendo melhores a cada dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Ele fale aos nossos corações, a fim de que nós possamos aproveitar esses momentos e melhorar a nossa intimidade com o Senhor. Então, ore mais, leia mais a palavra do Senhor, busque mais ao Senhor e reavalie a sua vida diante de Deus e mude aquilo que precisa ser mudado diante do Senhor, para que no momento em que o Senhor nos chamar, estejamos prontos a estar diante dele. Que Deus nos abençoe, que nos dê um domingo abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço, fique com Deus. Amém.